em que nós não simplesmente receberemos uma declaração, mas nós tomaremos uma posição. Essa semana o Senhor me falou assim: esses dias, o que é mais difícil? É ter pais opressores ou filhos rebeldes? Aí Ele colocou no meu coração: avalie o homem a si mesmo. A grande verdade é que nós estamos na condição de igualdade, mesmo sendo aqueles que conduzem o rebanho, como aqueles que recebem uma palavra. E é tempo de nós nos humilharmos, é tempo de nós nos rendermos aos pés do Senhor e falar: Senhor, realmente eu não sou nada, eu preciso tanto de você. Ah, como eu preciso do Senhor. Ah, como eu preciso. Ô Espírito Santo, ninguém é maior do que você neste lugar, Espírito Santo. Tu és santo, tu és santo, santo, santo é o Senhor. O que é uma boa ideia, do que é uma revelação. Porque a igreja começa a perder
fazia uma família de 4 pessoas. Eu fui junto com um pastor, amigo meu, que inclusive está no Paraná aqui, o pastor Valdeci. Na verdade, ele foi chamado e ele convidou, vamos junto, que eu não quero ir sozinho. E nós chegamos lá, veio mais 2 vizinhos para ver o que estava acontecendo, porque o homem se contorcia. Mas quando nós chegamos naquela cozinha, a cozinha era imunda, pastor. Louças empilhadas, um fedor, porque o marido era assim. Lugar onde o principado, a potestade opera, a sujeira, ela é operante no meio. Isso é para os nossos olhos naturais, isso é para o nosso homem espiritual. Então tem muitas pessoas que estão sentadas nos bancos, mas assim, sabe o que é impressionante? Elas estão de paletó, elas estão de gravata, elas estão com sapato de couro alemão, elas estão com relógio Rolex no braço, elas estão com um carro cortado na porta. E quando você olha e fala, puxa, que corte de cabelo lindo, que vestido, mas ela está suja por dentro. E o nosso Deus, ele não fica olhando como visível aparência, não. Ele vê o nosso coração. Aleluia. Ele vê dentro. Ele vê dentro. Então, a Deus nunca se engana. Não se engana. Sabe? E nós chegamos naquela casa, aquele homem, ele babava. E ele emitia alguns sons como de animal. E torcia no chão. E nós começamos a orar por ele. E sabe, amados, eu assim, uma das coisas que me traz uma fúria santa é ver alguém possuído por demônios. Porque que desgraça que é isso, irmãos. Ver o que faz. E nós temos, sabe, nesses últimos dias como igreja, nós temos andado até de certa forma um tanto inoperantes. Porque talvez a gente fica tão impactado quando a gente vê a pessoa com uma manifestação demoníaca. Mas as cracolantes estão montadas nas nossas cidades. O Jornal Nacional está passando uma matéria dessa droga que já atingiu os campos, mostrou o campo da minha região, Mato Grosso do Sul. O camarada da roça, ele cai o dia inteiro para usar crack. Então os demônios eles estão entrando. E talvez a gente está achando que precisa ter uma manifestação dessa estribuchante na nossa frente, mas assim, realmente é impactante você ver a pessoa tomada por muitos demônios. E sabe o que aconteceu? Aquela casa imunda, e eu fui perguntar algumas coisas para a esposa e ela não sabia responder. E eu percebi que ela foi ficando tribulosa. Enquanto isso nós começamos a orar por ele e nós amarramos aquele demônio, mas de repente toda a família caiu endemoniada. As 4 pessoas. Nós estávamos em 2. E os 2 vizinhos que entraram caíram também, ficaram 6 pessoas endemoniadas. E nós estávamos em 2, nós ficamos desesperados. Eu me lembro que nós trancamos a porta da cozinha com eles lá dentro e ligamos para alguns pastores, ligamos na época para o pastor Robson, amigo nosso, que depois foi inclusive meu pastor. E ligamos, e aí foi muito de Deus, porque os pastores foram nos ajudar, amigos de ministérios diferentes. Desceram lá e foi uma tarde de limpeza. Mas sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu depois que nós tiramos os demônios deles? Eu me lembro que aquela mulher levantou e foi direto para a louça lavar. Ela não falou nada, levantou, começou a limpar. Eu tenho ali na agenda ali, lembrando do pastor Ayrton de Timbó. O pastor Ayrton me chamou para estar ministrando na igreja deles no mês de novembro. Nós brincamos ali que eu comentei que o ano passado Deus me escondeu tanto na caverna, pastor, que por uns 4 meses eu não recebia convite nem para orar em festinha de criança. Me escondeu de uma forma assim que foi uma coisa assim que foi assustador. Falei, eu acho que eu realmente não estou no propósito.
Aí ele brincou e falou, pois é, agora a gente faz convite lá para novembro, porque senão... Eu falei, sabe que o senhor está brincando, mas é verdade, que só tinha que lá mesmo. Então assim, é muito de Deus. E a gente vai estar ministrando, eu estava olhando ali, a gente vai estar ministrando para pastores no mês de julho, dia 21, se não me falha a memória, lá com eles lá. E eu comecei a pensar algumas coisas assim. Por que Deus traz pessoas estratégicas? Por que Deus coloca pessoas próximas? E na verdade vocês estão próximos de pessoas estratégicas. Na verdade, esse manto não é para mim, é isso que eu quero que vocês entendam. Esse manto é para nós, como reino. Vocês estão entendendo? Isso aqui são grupos de aliança, um café de pastores, de líderes. Ele não é para colocar e enaltecer o nome, não. Aleluia. Aqui quem é glorificado é Ele. Aleluia. E quando nós começamos a entender isso, queridos, nós começamos a de fato nos alinhar naquilo que é o propósito. E aí o pastor Ayrton vai pregar lá na igreja do pastor Leandro. O pastor Leandro vai vir pregar aqui na igreja do pastor Fred. E assim, sucessivamente, porque o nosso culto não é nosso. Esse altar também não é nosso. Na verdade, isso aqui é um caixote de madeira em cima de um altar de pedra, aqui no caso de madeira também, mas que é só para a gente poder condicionar e que os irmãos possam enxergar, porque a grande verdade é que se nós não estivermos em Deus, nós já estamos escondidos há muito tempo. Agora, quando nós nos escondemos em Deus, nós somos como o profeta oculto. Eliseu pega o profeta oculto e diz assim, filho, vem cá. Enche esse abraço de 8 litros de óleo, vai até a casa dos comandantes, e lá no meio, Jeú está, um dos nossos generais. Chama ele para fora, no meio dos outros, retira ele, não conta nada para ninguém, pega o óleo e joga sobre ele e diz, te unjo agora, rei, sobre o meu povo. E ele vai derrubar Jezabel. Profetas ocultos nesses últimos dias, que ninguém conhece, é que mudarão e transformarão toda uma sociedade. Nós não precisamos estar, embora isso seja muito significativo, e eu particularmente gosto, eu acho muito importante também, porque nós estamos na era da informática, mas nós não precisamos estar necessariamente na televisão, ou então com uma FM, ou com algum dispositivo de cunho em que todos possam escutar para que as coisas aconteçam, não. Porque tem muita lata vazia soprando em lugares como esse e é simplesmente ruim porque não faz chuva. Agora tem muita gente escondida no quartinho de oração, que intercede pelo missionário que está na África, e Deus o tira daquele lugar onde ele estava passando por uma dificuldade terrível, porque alguém aqui no Brasil escondido, aquela irmã Maria, o irmão Pedrão, o Chiquinho que você não deu valor, orou, intercedeu, e você não sabe, mas lá no céu, todos nós vamos saber que foi por causa daquela oração, por causa daquele clamor, que foi mudado todo o destino de uma nação. Eu testemunhava para os irmãos que eu conheci um pastor aqui em Itajaí, e eu falei, cara, eu não sou crente não, eu não sou crente não, ele teve chamado, foi lá para a África, uma parte pobre da África, isso há 15 anos atrás, um lugar pouco explorado pelo Evangelho ainda, a janela 1040 atingia ali ainda naquele período, e onde o povo era de pele escura, como o nosso irmão pastor Fernando, e ele chegou naquele lugar e as pessoas olhavam para ele e ficavam admiradas porque ele era claro, e as pessoas quase não viam pessoas brancas ali, até porque não tinha nem televisão nem energia no lugar. E ele foi com a sua esposa, com a sua filhinha de 9 anos, e na primeira semana a filhinha dele pegou malária. A segunda semana a filhinha morreu. 2 semanas depois de chegar lá naquele lugar, o que nós faríamos como pessoas comuns? A primeira coisa era pegar o primeiro voo e voltar para o Brasil. Mas ele permaneceu, esse homem ficou 3 anos pregando no meio dessa tribo. O que ele tinha mais precioso era a sua menininha, ele tirou e será que ele errou o alvo? E aí um dia ele saiu para o campo para poder ministrar, e quando ele voltou tinha um tumulto na casa dele onde ele morava, cheio de gente, já entrou correndo. A mulher dele havia sido estrupada por alguns tribais da região. Então esse homem realmente baqueou muito. Ali não tinha condições clínicas de ficar naquela região, e eles decidiram voltar depois de 3 anos para o Brasil. E quando eles chegaram aqui no Brasil, descobriram que a esposa tinha ficado grávida. E eles não abortaram a criança.
E ele disse: o Senhor me deu um criolinho lindo, um filho lindo, maravilhoso. Só que depois de 1 ano e meio, o cônsul daquele país veio atrás dele aqui em Santa Catarina. Falou: nós precisamos que você volte para lá. Você não sabe o que aconteceu por causa do teu testemunho. Porque você acreditou tanto nesse Deus, e você não se levantou contra ninguém. Você não sabe o que aconteceu. Ele voltou a 5.000 pessoas daquele vilarejo aqui se convertiram. E hoje ele tem uma igreja com 30.000 membros lá. E hoje aquela igreja de lugar pobre é que mantém ele em suas viagens, em suas missões. E ele disse: eu levo meu futuro missionário, que é o filho hoje que tem 12, 13 anos, menininho de corpo. Eu falei: cara, eu não sou crente não, eu não sou crente. Isso é muito forte, irmãos. Qual é a nossa postura? Qual é a nossa postura? A grande verdade é que, para que nós sejamos pais geracionais, nós temos que realmente entender quais são os filhos que Deus gerou para nós, porque serão filhos de propósito. Aquele menino que foi gerado, que não veio fecundado por esse pastor, mas sim por malfeitores, ele não simplesmente tornou-se filho daquele homem, mas agora ele também se tornará pai de destinos. Ele se tornará um homem que vai liberar palavras proféticas que vão mudar destinos e corações. Só que olha que coisa interessante, ele não ganhou simplesmente o vilarejo, mas aqueles homens que estruparam a mulher dele também vieram para Jesus. E ele mostrou a foto para mim: foi esse estrupou, esse estrupou, esse estrupou. Eu falei: meu Deus, eu não sou crente, cara. Eu não sou crente, cara. Você quer a unção de Paulo na sua vida? A unção de Pedro? Então esteja disposto aos açoites, às prisões, às perseguições, a descer aos cestos, a ser apedrejado, a não ser compreendido, a ficar cantando louvores no meio de uma cadeia, escarnecido por uma sociedade. Então eu disse essa semana: Senhor, quem para me ministrar? Ele me deu só um recado tão pequeno. Eu falei: mas cara, estou com tanta coisa. E ele falou: não, vai liberando, deixa a coisa acontecer, mas o recado, você dá o recado no final. Eu falei: amém, amém, então nós vamos fazer assim. E quando eu estava ali, eu entendi algumas coisas. Eu entendi. Nós estamos no celeiro de profetas, irmãos. Esse ambiente é um ambiente profético. Então eu não vou estragar aquilo que Deus tem. Eu não vou estragar. A unção muito forte. Eu queria que vocês entendessem. Eu quero que você guarde no seu coração. Eu sei que você tem um recado de Deus essa manhã para nos dar aqui. Então você vai estar de 2 a 3 minutos para poder dar esse recado de Deus. Não passe, não ultrapasse. Mas há um celeiro de profetas aqui. E eu queria dar liberdade, honrar algumas pessoas, né, que estão nesse manto profético, nessa unção profética, para poder liberar um recado de Deus. Pastor Leandro, vem cá. Se tiver algum recado de Deus, uma palavra de 2, 3 minutos, libera um recado de Deus para o coração da igreja. Depois o pastor Ayrton também vai vir aqui, e assim eu vou estar endereçando o pastor Fernando e outros. Aleluia. Só levante as tuas mãos ao céu e se adore a Ele. Algo que o Senhor tem ensinado muito forte no nosso coração. Só há liberdade, só pode viver a verdadeira liberdade aquele que sabe oferecer. As portas não se abrem pelo que nós recebemos, as portas se abrem pelo que nós damos. Servir, quando Deus vai tirar o seu povo para a liberdade, cativeiro no Egito. Deixe o meu povo ir para que sirva. Deixe o meu povo ir para que ofereça. Deixe o meu povo ir para que oferte. Ofertar, nós somos escravos. Então sair de uma escravidão para a liberdade. Você tem que sair de alguém que só recebe e se tornar alguém que oferece. Só oferece. O que você tem para oferecer? O que você trouxe para o Senhor? Eu disse para os meninos: vocês vieram comigo aqui, vocês vieram oferecer algo para Deus. Oferece aonde vocês estiverem. Oferece no teu banco, oferece na tua cadeira, oferece no carro, oferece. Nós temos experimentado isso, pastor Guilherme. Deus nos tirou de um galpão
areia velha. E um bairro, agora, um bairro que não nos queria. E os casais têm entrado, e Deus deu um terreno para nós em outro bairro, enorme. E agora os casais têm entrado lá na igreja. Por favor, não vão embora, não sai daqui. Eles jogavam pedras em cima dos telhados. E hoje eles pedem: não vão embora, não vão embora. As portas não se abrem pelo que você recebe, as portas se abrem pelo que você dá. Cara, tá tão forte esse negócio aqui. Os pastores do pastor Leandro também estão convidados, mas eu queria chamar o pastor Ayrton. 3 minutos, libera uma palavra aqui, pastor. Pastor Ayrton tem um chamado profético. Sabe, deixa eu dar um testemunho breve aqui. Eu não conhecia o pastor Ayrton. Uma vez eu fui ministrar em Timbó, na igreja, que ele não era pastor. Eu acho que isso é um membro comum na época, né? Se é que existe isso. Eu não sabia de nada da vida do pastor. Nada. E Deus deu uma palavra para mim, dar para ele, que Deus ia mudar a sorte dele, ia liberar um tempo de prosperidade. E eu não sabia, ele tinha uma causa na justiça e o Senhor deu para ele esse valor assim, abençoador, né, pastor? Foi algo muito forte que Deus fez assim. E eu lembro que eu falei a respeito de chamado, mas eu nunca imaginei que ele é quem ia assumir a igreja que eu estava. Que eu estava acreditando que ele estaria lá trabalhando. Nunca. E sabe assim, agora era o meu. Poxa, pastor, cara, isso é muito forte. Vocês estão entendendo do que eu estou falando de alinhamento? É disso que eu estou falando. Deus faz essas coisas, pastor. Você pode adorar a Deus? Só 3 minutos. Você pode adorar a Deus? Não, você não entendeu. Você pode adorar a Deus? Deus tem algo grande para ti, filho. Shalom de Deus vai entrar na tua casa. Ô pastor, tem uma palavra. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, ó filho, o sangue de Jesus, Ele nos purifica, nos purifica de todo pecado, filho, de todo pecado. Pastor Fernando, vem, pastor Fernando. O som tá forte aqui, cara. Meu Deus. Glória a Jesus. O maior exército da Bíblia começou numa caverna, que foi na caverna de Adulam, onde Davi pegou pessoas que moravam nas 5 cidades de refúgio, pessoas que eram
fez coisas inacreditáveis. Esse mesmo exército depois virou um grande exército de mais de 325 mil homens, que quando partiam para a batalha, os seus rostos eram como o rosto de leão, segundo a palavra de Deus. O que Deus está usando o pastor Edneu nessa manhã, na vassoura, na Candarábia, é o seguinte: essa unção que nós estamos recebendo neste lugar é para impactar os lugares onde tem o crack, onde tem a feitiçaria, onde tem a prostituição. Podemos sair como números. Davi começou com 37, mas quando os 37 entenderam aquilo que Deus tinha na vassoura, o exército cresceu. Na Candarábia, a unção faz isso. Quando você está alinhado, quando você entende na Candarábia, você consegue espalhar na vassoura e não comer devassia. É por isso, pastor, que Deus está falando para você nessa manhã, para você não temer, recolher na Candarábia. Os seus olhos podem estar sobre Itajaí, seu coração pode estar sobre Itajaí, mas você sabe, Remanosébia, que Deus já tinha falado que existem outros lugares aonde você vai estabelecer Remanosuri na Candarábia. Também você olha ao redor e fala: Deus, ainda somos poucos, muitos não entenderam Remanosébia, mas essa unção, Remanosuri e Candarábia, ela está confirmando para você isso, Remanosébia, para você avançar. Você vai ser um elo que vai unir muitos, Remanosúria. Assim como o pastor que não está ministrando em café como esse, Remanosúria, Deus já está transformando no seu coração a Remanosébia, porque você também vai ministrar um manto igual quem usa sobre as suas costas, e você com esse manto, você cobrindo muitas pessoas, Remanosúria na Candarábia. Se prepare, vai ficar cansado, não por causa da luta, mas por causa da agenda, por causa das viagens, por causa dos lugares que vai abrir, por causa dos lugares que vai conquistar, por causa dos empresários que Deus vai trazer até você, para você ter as suas cozinhas comunitárias, para você ter Remanosébia, seu centro de estudo, que é teu sonho, assim diz o Senhor. Eu sinto que lá no canto aqui, o irmão, você que fala, não, vem cá, você tem algo para liberar. Tá forte o negócio. Deixa Deus te usar, irmão. Fala que Deus colocar no teu coração. Aleluia. Irmãos, estou aqui a primeira vez, sou novo convertido. Vou deixar Deus usar, porque o que sair aqui é pela vontade de Deus. E muitos de vocês que estão aqui também têm que deixar e sentir a presença de Jesus. Porque só somos alguém quando estamos crentes na presença dele. Temos que abrir nossos corações. Temos que entregar nossa vida a Ele. Porque tudo que fizemos é para a graça e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É o amor de Deus. Que o amor de Deus vem sobre cada um que aqui está. Que possamos sentir a nossa presença, a presença de Deus. Que possamos ser fortes a cada dia para superar a luta. Oh, glória a Deus, aleluia!
vizinho também está precisando. Nosso bairro também está precisando, a nossa cidade também está precisando. Mas alguns têm chamados para, quem sabe até pastorear em lugares nobres no que se refere à estrutura física, onde médicos, advogados, juízes, onde homens muito cultos e doutos com um dízimo abastado vão suprir aquele lugar. Então eles são caracterizados talvez como pastores de ricos. Mas outros têm um chamado não porque o ator para ele deve ser maior, mas porque ele tem uma estrutura comportamental, espiritualmente falando, pronta para aquilo, para trabalhar em bairros tão humildes que o recolhimento daqueles dízimos não servirão nem para pagar a conta de luz da igreja. Mas aquele lugar vai estar tão cheio da glória, como qualquer outro lugar que pode comprar um instrumento caríssimo, valioso, que de repente pagaria um ano inteiro de aluguel daquele outro lugar mais pobre. Eu quero dizer que Deus não está fazendo acepção de ministérios e nem está honrando um mais do que o outro. Eu quero dizer para você que Deus está levantando homens para servir no reino, independente da área que for, porque quando nós chegarmos no céu, nós seremos Aí ele chegou ali agora e falou assim: pastor, eu já recebi
minha oferta, é mesmo. Aí falou, eu ganhei aquele violão, esse violão lindo que está ali. E vem cá que eu vou te mostrar aqui fora. Aí ele ganhou uma caminhonete, uma S10 está ali fora. Meu Deus. Eu vim para servir, eu falei, Jesus, é bom demais. A última vez que eu tive na igreja deles, esse menino, quando eu estava saindo lá fora, estava saindo lá fora, ele veio e falou, pastor, eu preciso te dar isso aqui. Fui lá e me deu um celular. Esse celular foi dado para o meu filho estava pedindo há muito tempo. Ele tinha ido para o retiro, e lá no retiro ele fez um pedido, falou, Deus, eu queria o celular. E quando eu cheguei, ele falou, pai, eu pedi isso para o retiro, pai. Eu pedi isso no retiro. Sensibilidade. Eu sei, talvez pode parecer uma coisa supérflua, mas eu sei o quanto foi importante para a vida do meu filho aquele presente. Eu sei o quanto foi importante. Eu sei o quanto foi importante. Eu estava no altar e eu disse para eles que eu estou montando estrutura, eu tenho que ter instrumentos para poder levar alguns ministros comigo. Então eu estou orando a Deus para Deus me dar um teclado bonito e tal. Eu conectei. Aí um dos ministros deles, eu acho que foi você. Quem foi? Foi alguém que me deu uma guitarra. Veio e me deu uma guitarra, e era o melhor dele, a guitarra era novinha, tinha acho que 9 meses, eu olhei lá na notinha lá. Cara, assim, eu aprendi algumas coisas, assim, sabe? A minha vontade era de um TP no celular, e a minha vontade não era de TP a guitarra, mas assim, eu aprendi que eles não estão dando pra mim, isso é por mim. E a gente tem aprendido essas coisas, sabe? Mas assim, o que é mais gostoso é ver esse mover de Deus na disposição do desprendimento. E por que eu estou contando isso? Mês passado eu trouxe um menino aqui chamado Douglas. Esse menino desceu meu coração. Eu vou adotá-lo como um missionário que o ministério meu itinerante vai bancar a vida dele. Ele está indo para a Adore Índia, que é vinculado ao Ministério Mevan, onde o apóstolo Naia desenvolve um trabalho há 8 anos e deixei rolando as imagens aí enquanto a gente estava aqui para vocês verem. Já tem escola, igrejas diversas. Em 8 anos que esse camarada fez na Índia foi algo assim do trono. E esse menino está indo para lá. Sabe quando você se apaixona por pessoas que você vê que tem o coração de Deus? Eu já fui menino, você já foi menino do Senhor quando você começou? E algumas pessoas assim, pô, primeiro amor, isso é só coisa de quem se converteu agora, daqui a pouco só baixa. E você bate o olho e fala, cara, não é, cara, esse negócio aí tem que chamar mesmo. Eu trouxe aqui já outras vezes, ele já se aproximou muito com o pastor Fred e o Bernardo, né, o menininho, Bernardo. Bernardo, ele vai entrando que nem, quando você vê, ele já está lá no meio da gente. E você olha e fala, cara, tem chamado, cara, não tem como, você percebe, você vê que, cara, o menino é novo convertido e já está sendo chamado para pregar em aniversário de igreja grande, vai de avião, tem pastor que nunca, nem de ônibus foi, ainda vai de avião. Aí você fala, cara, tem chamado, e o Douglas é um cara desse, sabe? E eu propus assim, e o Espírito foi me testificando mais ainda, e falar dele para vocês agora, assim, cara, eu queria que vocês adotassem. Irmão, eu queria que você adotasse. Não existe valor. É 30, 50 reais por mês, que seja, mas assim, com uma aliança de seriedade mesmo. Então, assim, eu vou investir na Índia dessa forma. Eu vou adotar junto com o pastor Edneu. Caso você não perca o contato, uma coisa, liga para mim, e aí deposita ali, eu deposito para ele, sei lá. Mas eu acho que essas 3 contas que estão aqui são as contas dele já. Ele comentou alguma coisa, pastor, o senhor que entrou, essas 3 contas são as contas dele? É as contas dele, né? É a igreja que entrou, né? O pastor Fred entrou, tá adotando assim, estava pedindo para Deus um missionário e está ali um missionário. E esse menino tem um projeto de ir agora, daqui 2 meses, e ele não tem. Sabe o que ele fez? Ele vendeu o carro dele, ele vendeu tudo que ele tinha para poder ir. Porque ele tem que bancar os primeiros meses até o ministério lá romper, e aí com a ajuda de irmãos ele poder se manter. Irmãos, o trabalho é isso aí, ó, o resultado do trabalho é isso aí. Ele está indo para ajudar no que vocês estão vendo como imagens aí. Então aqui tem os ímãs de geladeira. Você que, independente do valor, que quer adotar um missionário, está aqui. É um homem de Deus, você não vai estar se aliançando com ele, você vai estar se aliançando comigo quando você fizer isso. Eu queria que você viesse e pegasse um imã aqui na frente, se você sentir no coração. Se você entender que ainda não é tempo de você ofertar, que você pega o imã para você orar por ele, pelo menos. Mas fala assim, eu vou cobrir esse menino de oração para Deus romper a porta da vida dele. Então eu queria que saia do seu lugar, vem aqui se você sentir e pega o imã. Tem mais imã depois.
fundo se você precisar ter mais. Eu peguei só, deixei alguns aqui. Eu quero que você ore a respeito. Você fala assim, cara, eu vou pegar, eu vou adotar. De repente você contribui com R$100 por mês, para você isso não vai ser nada, mas para ele, tá galinha dos ovos de ouro. Eu sei que vai ser assim tremendo que Deus vai fazer. No nome de Jesus. Amém. Deixa aqui, se depois o pessoal precisar mais. Tem mais rimas aqui. Amém? Alguém tem relógio? Que hora que é agora? Não me perder, senão. Então até meio-dia a gente termina. 60 aí, a gente lê. Pode ficar só o teclado agora. Até mais a gente vai fazer o fechamento já. Vocês podem somar depois. Deixa Deus receber isso. Amém. Bem suave, só o teclado suave por enquanto. Abra sua Bíblia comigo, eu vou deixar um recado só para vocês. Cara, muito forte o que Deus está fazendo aqui, muito forte. Muito forte. Na verdade ele já falou com a gente, né? Na verdade ele já nos ministrou com tantas revelações já. Às vezes a gente quer formatar. A gente quer pegar o Espírito Santo e colocar ele dentro de uma embalagem, guardar numa gaveta e falar, é assim que funciona. A gente já falou o tempo inteiro já. Nós já recebemos aquilo que Deus tinha para nos dar nesse tempo aqui, assim. Cara, é muito forte. Salmo 103, versículo 2 em diante. Dois até o 5, Salmo 103. 2 até o 5 por enquanto. Queria abençoar. Tem 2 áudios de mensagens minhas aqui, uma cheia do Espírito Santo. Queria dar para alguém. Tem alguém de aniversário essa semana? Que bênção. Não precisa dar, não, eu estou brincando. Quem quer essa mensagem cheia do Espírito Santo? Meu Deus, é rápido demais, né? Vem, para você, pano de saco. Amém. 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 Lindo. Amém. Aplauda o Senhor pela vida deles. Queridos, nossos materiais são atrás, tem vários DVDs, vários. Você pode pegar e somar com a gente depois. Você vai estar investindo nele quando você adquirir, tá? E o meu material você pode levar e copiar à vontade, dar para quem você quiser, tanto o CD quanto o DVD. A ideia é nossa proclamação. Nos diz assim a palavra de Deus no Salmo 103, verso 2 em diante: bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Vou repetir esse versículo. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da qual redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Agora versículos de número 13 até o 18. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Vou repetir. Como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe como somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade, eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram de seus preceitos e os cumprem. Agora, capítulo 104 de Salmos, apenas o versículo de número 15. O próximo salmo, apenas o versículo de número 15. Na verdade, são salmos de louvor. E a conotação desses salmos está relacionada de igual modo pela misericórdia de Deus. E nos diz assim o versículo de número 15, uma palavra de instrução e orientação. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho ao rosto. E quando ele mencionou a respeito disso, irmão, aqui na aula da mordomia cristã, eu falei, está roubando minha mensagem. E o pão que lhe sustém as forças.
e o pão que lhe sustém as forças. Senhor, nós queremos muito mais de Ti. Continua nos instruindo, continua nos instruindo naquilo que o Senhor tem, continua nos instruindo naquilo que Tu tens, ó Deus, continua nos falando, sabe, os seus limites, eles não podem estar firmados no seu coração. Não, os seus limites, eles não podem estar firmados no seu coração, porque enganoso é o coração do homem. Os seus limites têm que estar firmados nas promessas de Deus, mesmo que você as desconheça, mesmo que elas pareçam ser um sonho, mesmo que elas se demonstrem como uma nuvem à distância. Pode descer do monte e anunciar que vem chover. Quando nós começamos a entender que o Senhor conhece o nosso limite, é então que nós começamos a compreender a demonstração de que ninguém carrega além do que possa suportar. Eu acho que isso só aconteceu comigo e com vocês jamais, mas aquele dia que você fala assim, eu não aguento mais. Senhor, como é que é isso? Por que chega a esse extremo, Senhor? Por que é desse jeito? Porque, como no filme de ontem que assistimos, né? O bêbado continua vivo, mas aquela que ele atropelou e que não tinha motivo nenhum foi morta. Por que o endemoniado vai e tira a vida de um pai de família e ele continua na vida do crack e a gente percebe que ele é vaso de desonra e ele nunca vai se converter? Por mais que nós venhamos a acreditar nisso, você vai ver que o final dele é morte. Por que essas coisas, Senhor? Por que alguns parecem que estão fora do tempo e das vontades? E eu comecei a entender naquilo que o salmista começa a falar. A grande verdade é que a maioria dos salmos davídicos estão relacionados a momentos de crise e não a momentos de gozo. Os salmos de Davi, eles foram escritos, 80% deles, em um momento onde ele estava sendo confrontado por perseguição, por assolação, por discórdia, por falta de reconhecimento, ou até mesmo pela fragilidade do seu homem natural, quando ele errou e ele padeceu. Então ele foi e ele não simplesmente colocou palavras do que se referia à sua luta, mas ele começou a glorificar ao Senhor e mencionava em meio às suas lutas a ordem de louvor a Deus, porque ele sabia que o resultado final não era aquilo que ele estava vivendo. Aquilo que ele enxergara naquele momento não era de verdade aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então, quando nós começamos a falar a respeito de vivermos pela fé, é muito mais do que simplesmente declararmos alguns versículos bíblicos e falarmos a respeito daquilo que nós acreditamos como fé. Não é simplesmente o termos a convicção, mas é o entendermos essa convicção. Tem diferença. Tem diferença você ter convicção e você entender a convicção. Eu falava para alguns amigos ontem, hoje, e eu falo isso para o meu filho sempre. Se Deus me desse a oportunidade de escolher, mesmo conhecendo toda a minha história, hoje de manhã eu mencionei isso de novo com o pastor Fred na casa dele. Das opções que eu tinha, eu cursava direito, eu poderia ser um bom jurista, poderia ser um bom advogado, um bom juiz, eu não sei. Eu sei que eu gostava muito do curso que eu fazia. Eu sei que eu tinha todo o perfil para o negócio. Mas quando eu me converti, eu não suportei o chamado. Eu preferi ser pastor. Falaram que eu era louco, que eu estava doido da cabeça. E se ele me desse a opção de novo, você quer ser um homem abastado, podendo ser um homem de Deus, que não é nenhum mal ser um advogado e estar servindo na igreja. Você pode ter uma vida cheia de respostas do que os teus filhos necessitam. Aquela calça jeans que talvez um adolescente gosta porque toda a escola está usando. Aquele vestido novo para sua esposa que por muitas vezes ela desejou e até para ir na igreja ela está sem roupa para usar. Aquele corte de cabelo, aquela escova que ontem ela ganhou da pastora do pastor, que talvez você não possa ter dado. Mas quando você tinha posses, ou então pela opção de posses da profissão que você quis, agora você pode dar. Então, o que você quer ser? Você quer ser aquele homem do início, mas ainda comigo? Ou você quer ser um pastor? Ei, eu não tenho convicção, eu entendi meu chamado, essa é a diferença. Eu não troco nada, eu passarei pelos mesmos processos, pelas mesmas coisas. Houve um período em que eu tive que vender roupas.
pastoreava, viajava. Sabe o que eu fazia? Eu levava roupa para vender e levava fita cassete com mensagens gravadas. Eu vendia as fitas cassetes e às vezes voltava o carro cheio de roupa. Assim eu vendia tudo. E fui conhecendo o Estado, fui conhecendo pessoas, comecei a pregar, e Deus foi mostrando o ministério. Havia prazer. Eu falava, Senhor, mas eu não posso estar no culto, não posso estar na igreja. E eu viajava com aquele peso no coração. Sabe o que eu fiz? Eu habilitei meu carro de carona para Jesus. E eu falava, Senhor, quando eu estiver alguém na estrada dando com o dedo, eu sei que essa pessoa vai ter que aceitar a Jesus. Eu carreguei endemoniado dentro do meu carro, manifestando demônio dentro do carro. Eu repreendi ele amarrado, endemoniado, e trouxe até a porta da igreja para poder expelir o demônio junto com o pastor, porque por entendimento ainda de um novo ou de um neófito eu tinha que levar para a casa do pastor para poder fazer. Mas o camarada veio amarrado, 50 km dentro do carro, endemoniado. Eu vou te matar, nada. Estava lá amarrado dentro do carro. Porque o chamado sempre foi mais latente. Eu quero dizer para você que não são as suas convicções, mas é o entendimento dessas convicções. Vai chegar o tempo em que a igreja vai começar a compreender salmos como este, que ele não simplesmente bendiz o nome do Senhor, mas ele entende o que o Senhor faz. Então no versículo de número 2, ele nos traz na verdade no versículo 3 nos traz um princípio pós o princípio inicial, que é a adoração. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades. Ele não está dizendo que faz pela metade, ele está dizendo que faz por inteiro. Ele cura todas as enfermidades. Queridos, ele perdoa todos os pecados. Davi sabia disso. Sabe, uma coisa é você perceber a manifestação de Deus, como nós estamos percebendo nesse ambiente profético. Outra coisa é você permanecer nessa unção profética. Porque assim, o que pode acontecer é que quando nós nos desmantelarmos com células ambulantes do corpo de Cristo, eu posso ir para casa e essa glória de Deus pode não me acompanhar, porque ela estava retida em 1, 2, 3 pastores, em 1 ou 2, 3 líderes, e esses líderes levaram a glória com eles, porque Deus estava ministrando mais na sua vida ou na minha vida, talvez ela não foi, porque eu não pude levar. E Davi sabia disso. Davi disse, não, é diferente. Meu pai via meus irmãos, então os meus irmãos ficavam em casa. Então os meus irmãos cuidavam da administração do lar, do gerenciamento das fazendas e das terras e das nossas ovelhas. Então o meu pai achava que eles estavam sendo preparados para algo maior, mas o Senhor dos Senhores, ele guardou lá atrás, por detrás das malhadas, quem de fato deveria ser o rei. E a unção, ela estava retida lá no meio do campo, ela não estava retida dentro da casa do pai. Ao ponto de que o próprio profeta falou, eu acho que eu errei. Mas não tem mais nenhum filho, acabou tudo. Uma coisa estranha, disse que era aqui um mistério. Não tem nenhum que estava no campo. Muitas vezes não vão dar o devido valor para você. Muitas vezes vão te esquecer a distância, muitas vezes a ótica natural não vai. Mas meu querido, é no esconderijo de Deus que você escreve os salmos. É no esconderijo de Deus que você traz as maiores revelações. É no esconderijo de Deus que uma nação chora e diz assim, segundo o coração do rei que Deus preparou, o coração de Davi. Nunca houve outro rei igual a Davi, que estava escondido por detrás das malhadas. Sabe, tudo pode passar, mas a palavra permanece. A promessa de Deus na sua vida, ela continua firme. Sabe, o mundo pode dizer que você perdeu, mas você pode dizer para esse mundo que você não perdeu quando você passou por momentos de lutas e labutas. Você aprendeu a maneira de como não se deve fazer. Há uma diferença muito clara daquilo que os erros ou então as contendas naturais nos levam. Por isso nós, como pastores e líderes, como homens tomados pela glória de Deus e por uma unção, porque se você ainda não é, e você está nesse ambiente profético, quer dizer que você já o é. Foi por isso que Deus te atraiu aqui. Você não veio por um simples convite ou assim, não, olha, você pode ficar tranquilo, porque
Tem alguns que o Senhor está insistindo. O camarada não quer nem confessar o pecado, quer continuar com aquele pecadinho, mas o Senhor está insistindo. E sabe, aquela ideia de que água mole, batendo em pedra dura, vai até que fura. Esse tempo eu digo que água dura, que é o Espírito de Deus, porque ele é água constante e vinho de Deus, bate em pedra mole, que é você que acha que está com o coração endurecido. Então você não vai ser furado, você vai ser exterminado. Porque quando o seu homem natural morrer, então o espiritual vai nascer. Então você vai ver que o pecado não terá mais domínio sobre vós. E você vai entender que agora o seu sacerdócio vai ser invocacional. E por ser invocacional, você fala assim: eu não posso mais clamar por mim mesmo, Senhor. Eu não posso, não. Eu não posso mais pensar somente em minha casa ou no meu coração. Agora eu penso por uma nação. Então você dirá assim: por isso eu digo, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então eu sararei, então eu sararei, então eu sararei, perdoarei os vossos pecados. Sabe, chegou o tempo de nós sermos agora como mini vidas espirituais, que quando o recado vem, meu Pai, não destrua, Senhor, não a minha casa, não destrua a minha família, não destrua nada. Diz a palavra que tudo entrou em estado de humilhação. Tudo, Jonas não entendeu nada, mas todos se vestiram em pano de saco. Até os animais foram tolhidos de se alimentar. Tudo entrou em humilhação. E nos diz a palavra que o Senhor resolveu atendê-los e não destruiu naquele episódio, porque Ele continua sendo Deus perdoador. Mas sabe o que é mais interessante nesses dias é que Ele vem sanando as feridas. As feridas do seu povo. As feridas do seu povo. Elas só podem ser restauradas de uma seguinte forma, queridos: quando o Espírito de Deus se funde ao nosso espírito, e então nós não somos mais regidos pela vontade da nossa alma, mas agora movidos por uma unção sobrenatural. Nós já não ouvimos mais a voz do homem, mas sim sempre a voz de Deus, e a nossa alma bradará para receber aquilo que Deus tem para nós. Então as feridas da alma vão desaparecer. Então você não vai ter mais ódio do irmão, não vai falar mal do seu vizinho e nem se levantar contra ministérios, e muito menos contra o seu Deus. Você vai começar a entender. É disso que Davi está falando. Ele sara e ele ainda continua curando. Ele sara e ele continua curando. Uma vez eu fui numa igreja pentecostal de bairro, aonde o pastor era indouto e não sabia nem ler, muito menos escrever. E ele, ao invés de falar problema, ele falava problema. Ao invés de falar andar de bicicleta, bicicleta. Ele falava tudo errado. E quando ele ia dar glória, ele falava glória, 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 glória. E quando eu cheguei lá, eles estavam orando. Eu fui fazer um trabalho para o seminário, eu era seminarista. E eu entrei, sabe qual era a frase dele? E eu falei: o que ele está falando em mistério? Saracura, saracura, saracura. Ele está falando do Senhor sarar e curar. Eu achei que era saracura, ele está falando em línguas, ou então alguém numa saracura, de perna comprida. Mas sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Eu vi um bêbado ser liberto naquele lugar, até o cheiro do álcool desapareceu. Ele continua sarando, ele continua curando, não importa as suas terminologias ou seu intelecto, não. Coração, teu coração, teu coração. Agora, olha o que o Senhor me disse. Ele conhece os seus limites. Ele conhece os seus limites. Sabe, há poucos dias eu dei uma palavra para um empresário na igreja. Eu disse: olha, o senhor está passando, eu vejo ainda, você não pegou, mas como se fosse uma corrida de bastão. Eu vejo o da frente
já colocando um bastão para você segurar. E sabe, nesses dias eu tenho percebido que o Senhor está fazendo isso com a igreja. Aquele que estava na sua frente parou, chegou o tempo dele, agora é você. Ele vai colocar o bastão na sua mão. E você é que vai dar o sprint final. Você é que vai chegar na faixa. E você sabe quem é aplaudido? Não foram os outros que marcaram os tempos daquela corrida onde vários revezaram. Mas quem chega no final geralmente é o homem mais rápido, é o homem mais preparado e é o renomado homem daquela equipe. E quando chega no final, aí eles falam assim: quem ganhou foi o Leandro que ganhou, ele que carregou o troféu. E eles esquecem da equipe. Mas sabe, na igreja do Senhor, nós vamos entender que nós somos a equipe e cada um vai receber aquilo que de acordo merece. Porque o Senhor não faz acepção. Ele não faz acepção. Mas o sprint final de edificação para uma nação que carece está contigo. Está colocado nas suas mãos, à sua disposição. Então, não ache que acabou, que não tem mais. Não ache que agora você não vai conseguir romper mais. Não ache que, puxa, não aguenta. Não vai, é só isso mesmo. Não pense que na sua empresa, na sua casa, não pense que nos seus estudos, não pense que no ministério que você pertence dentro da igreja, é só isso. Começa a ampliar a sua visão, a largar a sua tenda, porque Deus está passando bastão agora. Deus está passando bastão. E o mais interessante é que ele se compadece, é o que diz o contexto. Ele se compadece. O compadecimento está vinculado a uma atuação de não simplesmente parar para ouvir, mas parar para ouvir e pegar na mão e levantar da onde estava, do monturo de sujeiras, problemas. Ele não parou só para te ver. Você já viu aquela história que quando você passa nos grandes centros e tem ali um andarilho, um aleijado, um deficiente físico, ou então simplesmente um entorpecido pelas drogas, com a mão ali esmolando, e você passa e vê aquele homem imundo, e às vezes você não deu nada para você passar e fala assim: puxa vida, olha que estágio, e vai embora. Isso não é compadecimento. Isso não é compadecimento. O compadecimento, ele vem, ele não coloca a esmola, ele pega na mão, levanta e fala: vou te levar na minha casa para poder comer comigo. Davi sabia do que ele estava falando. O Senhor está nos levando agora num limite em que o nível é mais alto, mas você pode suportar. O nível, mas você pode suportar. E agora você vai ser levado para Ele para receber dele aquilo que tem como alimento para a sua vida. E você não vai ficar mais na condição onde você está. Esse limite que você pensa que parece que já estrangulou na mão, quer dizer para você que é um novo nível que você está entrando. Daqui a pouco você vai olhar aquilo que você viveu e falar: aquilo ali era fichinha diante do que eu estou vivendo, porque Deus está me levando a lugares mais altos. Então, se você quer entrar num nível mais alto de resposta de Deus, você também tem que estar pronto para entrar em batalhas mais fortes, em lutas maiores. Porque se você quer conquistar uma grande nação, você tem que derrubar um grande exército. E é assim que funciona também no mundo espiritual. Mas ele conhece os limites e ele sabe. Porque conhecendo você, ele dá uma declaração de que de fato você é bom. E ele compara aqui o salmista como erva. A erva, ela seca, murcha, então o vento sopra e ele vai embora. Mas eu gosto muito da oração de Jó, quando ele fala assim: Senhor, manda o homem, que bom para que dele te lembres. Sabe, ele começa a esperar, fala: eu espero só no Senhor. Queridos, como eu disse para vocês que era um recado, eu não ia extravasar no horário. Eu quero dizer para você que, profeticamente, eu libero para você essa manhã vinho, azeite e pão. Quando ele abre o Salmo de número 104, ele já começa exaltando ao Senhor. Ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E ele começa a trazer a respeito daquilo que são as grandezas do Senhor e daquilo que são a sua criação. Ele fala da luz, das estrelas, do brilho do céu. Ele fala das muitas águas, ele fala dos ligamentos, ele fala das estruturas, ele fala que os anjos controlam as questões meteorológicas, os ventos que sopram. Eles são ministros como labaredas de fogo.
Ele nos dá a condição de derramar espiritualmente sobre nós o vinho que alegra o coração, o azeite que dá brilho ao rosto e o pão que sustenta as nossas forças. Então é chegado o tempo aonde você vai experimentar no mundo espiritual um tempo de alegria, queridos. Eu profetizo sobre vós o tempo de alegria do Senhor, o tempo de alegria do Senhor. Uma alegria que ela não vem por razão humana, nem por condições físicas, monetárias ou materiais, mas é uma alegria que ela exubera a manifestação da glória de Deus. Que quando você ocupa os lugares, os ambientes são transformados como está sendo transformado esse lugar nesta hora. Quando você entra na fila do banco, as pessoas sentem que você é diferente. Quando você vai entrar no banheiro do shopping, as pessoas olham para você com temor. Quando você paga uma conta numa loja, as pessoas querem entender o que você tem, porque essa alegria gera de você algo que o mundo não conhece, que se chama o azeite de Deus, que é uma transformação de um brilho celeste na sua vida. E o azeite é a aprovação, é a unção e a cura. Ei, o vinho que alegra te levará a um azeite espiritual, aonde você vai ter a cura para o povo. Aonde você vai ter a cura para o povo que precisam tanto de você. Sabe, o óleo na Bíblia, ele representa o Espírito Santo, principalmente agora no período da graça, mas sempre ele representou como uma manifestação de Deus. O óleo foi preparado para ungir reis, separar sacerdotes e curar enfermidades de pessoas. E se a representatividade do óleo foi esta, existencialmente hoje na sua vida você jorra desse óleo, aprovado como um sacerdote real. Porque dentro de você não existe uma igreja, mas existe uma nação. A Bíblia nos chama de nação santa, sacerdotes reais, propriedade exclusiva do Senhor. Existem nações, por isso ele diz: pede-me, te darei as nações por herança. Você não tem só a tua família. Por isso que nós muitas vezes entramos na igreja e percebemos às vezes algumas cadeiras vazias e dá uma tristeza dentro da gente. Não é porque nós estamos nos sentindo mal ou até queremos acusar o problema ao sistema denominacional, mas é porque na verdade dentro de nós há um brado do Espírito Santo: alcance os perdidos, alcance os perdidos. Sabe, o que foi nos dado a nós, os anjos queriam por direito. Era a vontade dos anjos receber o que nós recebemos, mas ele nos fez um pouco menor do que os anjos, mas queridos, para que nós pudéssemos manifestar a sua glória no estado de humilhação, dizendo que quem faz é Ele. E sabe, carregar o peso da glória de Deus, o capote de Deus, queridos, é algo extremamente forte. E quem não entende, não suporta. Por isso, muitos ministros se perderam na unção, acharam que aquilo que estava acontecendo era eles. Então eles começaram a olhar para o dinheiro, para as estruturas, e no primeiro sinal de que eles perderiam a estrutura, eles se levantaram com a sua organização e tiraram o Espírito Santo. Mas como ali era um sistema tão bem funcional como uma grande empresa, aquele lugar continua funcionando. Funciona, porque os homens têm a capacidade física, mental e biológica de cuidar de coisas, porque nós somos criados para isso. Na verdade foi nos dado o Éden, e nós não soubemos cuidar, e agora nós estamos no Getsemane. Por isso estamos passando por uma pressa de óleo. Saímos de um jardim e entramos no outro, aonde nós somos agora moídos, e por isso dói dentro de nós, porque este óleo que eu menciono também está sendo ministrado numa compreensão de que agora nós vamos liberar para outros. Ei, você não pode aceitar a Jesus na cruz se você não for na cruz com Ele.
fechar. Tantas coisas. Cara, então, quero deixar para você com um apelo. 1 João, você não precisa abrir, né? Capítulo 4, versículo 18 e 19, que nos diz assim, até o 21 eu vou ler, até o 21. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Meu irmão, por que você está com medo de servir o Senhor, de abrir seu coração, de andar com o seu irmão? Diz o Paraguai, porque ainda tem confiado. Por que você está andando assim, tão desconfiado das coisas espirituais? Ele diz, olha, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, se você está preocupado, estressado demais, pode ter certeza que o amor de Deus não está em você, mas você está no amor das coisas. E o Senhor não está preocupado com as coisas, o Senhor está preocupado com as vidas. A diferença. Ele diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem você vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Meu apelo é, lança fora todo medo, ame a Deus, ame a seu irmão. E a minha oração vai ser fortalecimento para esse limite que você acha que já ultrapassou. O Senhor é força e fortaleza e perfeitamente desembaraça os nossos caminhos. Se Ele faz isso, como Samuel nos disse, então nós vamos ter uma visão de reino e uma ativação espiritual nesta manhã, para compreendermos de que nós simplesmente o adoramos porque o coração de Davi é nos dado nessa manhã, para compreendermos que é no louvor e na adoração, e numa compreensão daquilo que Ele nos deu, que as coisas vão fazer sentido. Fiquem bem. Você que quer ser fortalecido, você que quer invadir os limites que você desconhece, porque você acha que você já está no teu limite. Não, vou sair da igreja, vou largar tudo, vou abandonar o evangelho. Jesus, eu estou de mal de você, não te quero mais. Não se desconverte, meu irmão, não existe isso. Hoje eu lembro do Senhor te levantar com um chamado intenso
Eu quero profetizar que no curto espaço de tempo isso vai acontecer. O ministério mais precisa do quê? Nós olhamos um salão enorme outro dia ali. Eu sei que no devido tempo nós vamos para lá. Nós vamos ver Deus operando naquele lugar tomado de vidas. Estrutura, Deus vai dar estruturas. Ah, você precisa de um instrumento novo. Você precisa de um conhecimento teológico, um curso que você não pode pagar para poder aprimorar. Você precisa de roupa, porque você não tem nem roupa para sair.
para isso. Se organiza para isso. Agora a gente vai dar também timbones, trabalhistas e pastores. Mas assim, queridos, isso não pode ficar retido aqui. A mansão tremenda aqui nesse lugar. A mansão tremenda. E nós temos que distribuir isso para as pessoas. Sabe, eu estou debaixo da cobertura do apóstolo Ezequiel. E todos sabem que o Luiz faz café lá no Levante. E hoje, os últimos cafés têm dado mais de 2.000 líderes. E eu tenho aprendido muito com ele nesse aspecto. De que aquilo que nós estamos recebendo não é para reter. E a função que eu estou hoje liberando sobre vocês é porque eu tenho essa compreensão e ele tem. E eu sou liberado para poder liberar essas coisas também. Porque na verdade, o que eu estou liberando é para vocês liberarem para outros. É isso que nós temos que entender. Então eu não vou ser o único a ministrar a líder de pastor.